Meus amigos, um grande abraço. Nós estamos começando mais uma vez aquele programa que entra na intimidade dos nossos convidados, o Gente da Gente. E a gente tem assuntos variados nesse programa. E hoje, para variar ainda mais, vamos falar de futebol. E o nosso convidado é todo especial. Nosso convidado é Orlando Rosca, né, que toda a cidade conhece, passou pelo Guarani, por vários clubes, formação acadêmica, estágio no Flamengo, retrato com o Zico, estagiou lá no Rubro Negro nos tempos de Raul, Leandro, Marinho, Figueiredo e Júnior, né, Moser e Júnior, revezava lá com o Figueiredo, Andrade, Adilho e Zico, Tita Nunes e Lico e tal. E estou aqui com um extenso currículo do Orlando Rosca, né? Eu não quero é perder tempo, porque se eu for ler aqui esse vasto currículo, nós vamos perder muita coisa boa desse programa que o Rosca vai nos contar. Rosca, como é que tudo isso começou? Olha, boa noite, Garcia. É um prazer estar aqui com você. Tudo começou quando, aos 12 para 13 anos, eu me ingressei na escola de futebol da Praça de Esportes, em Oliveira. Miguel Arcanjo Stanislau era o nosso técnico. Depois eu fui para o Social de Oliveira e com 15 anos o papai mudou para Divinópolis e eu vim para o Flamengo de Mendes Mourão, e conheci Antônio Francisco Batista Gomes, Tony Calvé, que bem mais novo do que eu, uns 2 anos, disse para mim o seguinte: esse time aqui é time de pobre, você tem que ir para um time de rico, que é o Guarani. E me levou para o Guarani, me apresentou para o Tião Medonho. Eu, com 15 para 16 anos, fui para o Guarani e joguei, fui campeão do município, né, pela liga, com o Guarani infantil, juvenil, e depois subi para os juniores. Então foi aí que tudo começou. Agora, daí, né, de dentro do campo para fora do campo, quer dizer, fora das 4 linhas, atuando como profissional, por exemplo, na área de educação física, o que você fez? Olha, eu saí do Guarani e tive uma oportunidade de ir para o Atlético. Dalson Laviola era o técnico. Eu fui tentar jogar futebol. Na verdade, eu tentei ser atleta profissional de futebol e consegui, até os 23 anos. E passei por clubes pequenos, né? América de Manhuaçu, um extinto que hoje não tem mais. Joguei no Democrata de Valadares, Potiguar de Mossoró, Fortaleza e Rio Branco, no Acre. E resolvi parar de jogar futebol e voltar a estudar. Aliás, uma alegria muito grande para a dona Glória, minha mãe, que disse para mim o seguinte: olha, meu filho, o maior presente que você pode me dar é deixando de jogar futebol, voltando a estudar. Eu voltei a fazer o 3º ano no estadual no Porto Velho e tive um convite do Tião para ser o preparador físico do juvenil do Guarani. Eu, na época, eu tinha curso técnico em educação física, não tinha formação acadêmica ainda. Na época tinha aqueles cursos de ADEF, CEDEF, e comecei às quintas e aos sábados fazer aquela preparação física rústica, né, que tinha, porque a educação física, a preparação física nasceu do Exército, veio do Exército. E aí fui tomando gosto pela coisa, mesmo sem ser formado. O Guarani, no profissional, Lucinho, Miltinho, Araújo, Jeremias, a turma, o Guarani sem preparador físico, não podia pagar um preparador físico de fora, né? Eu comecei a assistir o Lacerda, Paulo Benigno, ia ver os treinos lá no Atlético Cruzeiro, e comecei a introduzir isso no Guarani, e graças a Deus, com uma amizade muito grande, consegui começar a minha carreira de preparador físico. Depois, em 81, eu saí do Guarani e fui me qualificar, fui fazer o curso de Educação Física na FOA, na Fundação Oswaldo Aranha, em Volta Redonda, onde me formei, e depois parti para especializar em treinamento esportivo, e aí começou o estágio no Flamengo e a vida deu essa sequência, né? Eu estava aqui falando no time, né, do Flamengo e tal. Estava até vendo a sua foto com o Zico, que está sendo exibida aí. Foi um tempo
de grandes alegrias, né? Você participava, por exemplo, do Bicho? Não. Porque aquele time ganhava toda hora, todo dia. Não, no Bicho não, mas eu tinha, depois dos treinamentos normais, eu ficava com o Zico, né, um trabalho técnico específico, Isso. E toda sexta-feira o Zico me dava um trocadinho para pegar o ônibus, que era um trocadinho considerável, né? Eu morava em Niterói, ficava em Niterói, pegava o 996, que dá mais de 1 hora de Niterói a Gávea, né? E o Zico toda sexta-feira chegava para mim e falava, aqui para você pegar o ônibus. E eu acompanhei aquele time que ganhou tudo, né? Que os atleticanos não gostam muito, porque realmente não precisava daquela força do Zé Roberto Knight, né? Não precisava dele fazer o que ele fez lá no Serra Dourada, em absoluto. Mas o Flamengo ganhou tudo, né? E eu tive o prazer de ficar 3 meses estagiando no Flamengo e acompanhei tudo aquilo. O Rosca, aqui antes de começar o programa, me contava sobre o treinamento do Zico, que ele ficava com o Zico depois das atividades normais, fazendo um treinamento específico de cobrança de falta, que eu achei interessante, não é? Que é uma coisa rudimentar, mas de grande valia para o Zico ter aquela precisão que ele tinha na cobrança de falta. Como é que era esse treinamento? Olha, ninguém consegue o sucesso por acaso. E não existe sorte. A sorte, ela acompanha quem trabalha. E o Zico terminava o treinamento, ele me chamava, falava, vamos lá para o nosso treinamento. Eu buscava uma escada, subia e nos ângulos eu colocava 2 pneus, amarrava com atadura, né? E o Zico ficava de fora da área tentando acertar ali. Então é por isso que... Dentro do pneu, Dentro né? do pneu. A bola tinha que passar por dentro do pneu, né? É por isso que quando o Maracanã dava uma falta a favor do Flamengo no Maracanã, todo mundo já ficava preparado para comemorar. Porque ele treinava muito, né? Ele treinava muito. Eu levava a bola na linha de fundo, cruzava para ele. Tinha facilidade porque eu joguei de lateral direito, né? Cruzava, ele vinha de primeira, de voleio, de cabeça. E aí o Babão, né? Que era o roupeiro, falou assim, ô professor... Porra, esse negócio de você ficar treinando aí depois do tempo, eu tenho que ir embora, eu moro longe. Falei, fala com o Galo, é o Galo que me chama. Galinho de Quintino. É o Zico, né? Arthur Antônio de Coimbra, Galinho de Quintino e Galo para os mais íntimos, né? Então, a gente ficava treinando e tal. Aí ele dizia para mim o seguinte, olha, enquanto a turma tá lá no pagode, tá curtindo, foi jogar um futebol na praia e tal, eu tô aqui me aperfeiçoando. Não é à toa que ele se tornou o craque, né? Reconhecido. Aliás, o meu maior ídolo no futebol é Zico. Olha, no mundo da bola, como também da imprensa, aliás, em todo o campo da atividade humana, né, você tem que estar no lugar certo, na hora certa e tal. E poucos são, por exemplo, estamos falando de futebol, poucos são abençoados pelos deuses do futebol. E... ficou no Flamengo por quê? O que houve? Como é que você começou a vagar, né, pelos times de menor expressão, como nós também no rádio, na televisão, né? Você, quer dizer, nem todo mundo pode ser da Globo, né? Olha, o Flamengo era um estágio, né? Em 82, Márcio Braga, ex-presidente do Flamengo, foi candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro, vista-cabeça do Rio. E eu trabalhei na campanha dele no sul do estado do Rio, Volta Redonda, Barra Mansa, Barra do Piraí ali e tal. E ele foi eleito. E ele perguntou ao professor Militão, que era professor de futebol na faculdade, era meu professor. Aliás, um pai que eu tive em Volta Redonda me ajudou muito. Aliás, se tem uma coisa que eu tenho comigo é gratidão pelas pessoas que tentaram me ajudar ou me ajudaram. E aí o professor Militão... E perdão para aquelas... Perdão com aquelas que me fizeram mal ou tentaram me fazer mal. São 2 sentimentos que norteiam a minha vida hoje. Ótimo, né? Ótimo. Perdão e gratidão. Então, o professor Militão me perguntou, e aí? O Márcio está perguntando o que é que você quer. Ao invés de pedir um carro, né, alguma coisa assim, eu falei, não, eu quero um estágio no Flamengo. Ele me deu um cartãozinho dele, fui no escritório dele, lá na Barra da Tijuca, ele escreveu assim, Duche, atenda o Orlando, que é meu amigo. E aí o Duche chamou na época o Carpegiani, que era o treinador, falou, ó, vai estagiar ele e um amigo dele. O ex-presidente Carlos Alberto Duche de Abranches, ex-presidente do Flamengo. Isso. Aí levou, marcou e eu apresentei em janeiro.
no Flamengo. Fiquei janeiro, fevereiro e março. E acompanhei a trajetória desse time. E terminado esse período, as aulas tinham que recomeçar na faculdade. Aliás, perdi até uns dias de aula devido ao estágio. Tive que voltar porque eu estava no último ano de faculdade. Mas já trabalhava no Volta Redonda, onde eu fui preparador físico da equipe de juniores. Aliás, comecei no Volta Redonda como treinador de goleiro. Não sabia nada de treinamento de goleiro, mas peguei um livro do professor Raul Carlesso, que foi um grande nome em treinamentos de goleiro e preparador físico. Li o livro e ia para campo e treinava os goleiros dos juniores do Volta Redonda. Depois eu cheguei a ser preparador físico. Nós somos vice-campeões cariocas de juniores, isso no início dos anos 80. E depois nós representamos o estado do Rio no Brasileiro de Seleções. O Otávio Pinto Guimarães, que era o presidente da Federação Carioca, falou, não, aqui não tem seleção carioca. Quem vai representar o Rio de Janeiro é o Volta Redonda. Com o timaço que o Volta Redonda tem, se ele quiser pegar algum jogador do Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco, pode até solicitar. Aí nós, na comissão técnica, entramos num acordo, Jansen de Vasconcelos era o treinador, e que nós iríamos aproveitar só os nossos jogadores, não pegamos. E fomos à final contra o Paraná. Empatamos em Volta Redonda e perdemos em Curitiba. Na época, o Wagner Mancini jogava na seleção do Paraná. E o Zete era o goleiro da seleção do Paraná. Né? Então, aí, na sequência, nós tivemos um crescimento. Do São José, eu fui do Volta Redonda, eu tive um convite do São José em São José dos Campos, ganhando muito mais do que eu ganhava no Volta Redonda na base, fui para o profissional. Aí peguei Beto Fuscão, ex-Palmeiras, ex-Seleção Brasileira, Grêmio. Peguei o Tata, que é auxiliar técnico no Muricy. Hoje o Tata está tendo que se virar, né? Porque o Muricy não está mais na bola. Né? O Tata. Peguei também, desculpa, Tião Marino, um atacante muito bom. Tião Marino. E fizemos um bom time no São José. E eu, com aquele entusiasmo todo de preparador físico recém-formado, comecei a pegar forte, né? Preparação física, treinamento, circuito. E eu, graças a Deus, com a ajuda do professor Adalberto Rigueiras, que era titular da cadeira de futebol em Viçosa, ele tinha lançado um livro de futebol chamado Futebol Total, e eu tinha, nesse livro, a minha Bíblia. Tinha muito treinamento técnico, físico-técnico. E eu comecei, nos anos 80, a introduzir o trabalho físico-técnico. Eu trabalhava jogador de futebol só com bola. Ele treinava sem saber que estava treinando, entendeu? Então, eu era o Elias e o Adalberto, os dois lá de Viçosa. E comecei a fazer um trabalho bom no São José, mas muito entusiasmado. Aí eles fizeram uma reunião, os jogadores, o técnico era o Filpo Nunes, Dom Ernesto, Filpo Nunes, Milongueira, Filpo já em final de carreira, me chamaram, falaram assim, professor, água demais mata a planta, cuidado. Aí eu baixei a bola, tirei o pé do acelerador e comecei a trabalhar mais leve com eles, né? E fizemos um bom campeonato paulista e aí foi a sequência, né? Agora, nós estamos conversando com o professor Orlando Rosca, né? Preparador físico, técnico de futebol, ex-jogador e tal, com um vasto currículo e bem rodado. Agora vamos falar, evidentemente, do Guarani. O Guarani é um capítulo à parte, né, na história do futebol mineiro. Como é que você começou no Guarani, Rosca? Comecei, como eu disse anteriormente, como jogador da base, depois preparador físico. Quando o Guarani ficou numa boa, que classificou para disputar a taça de bronze, né, representar Minas, fizeram um quadrangular entre Valério, Democrata de Valadares, Guaxupé e Guarani. O Guarani foi campeão desse quadrangular, saindo de Divinópolis na hora do almoço para jogar às 8 da noite em Guaxupé, porque não tinha dinheiro para pagar o almoço. Hoje trabalhar no Guarani, você está no paraíso. Aliás, o Flávio Lopes nos falou que nunca viu um time do interior tão estruturado, tão bem arrumado igual o Guarani. Entendeu? Então, aí eu tinha passado no vestibular, em Volta Redonda,
Não fui nas viagens, né? Que tem histórias fantásticas. Os caras nunca tinham viajado de avião. Então tem algumas de Ricardo Lúcio, tem de Quarentinha. Nossa, grande Ricardo Lúcio, locutor. E eu fiquei de Volta Redonda acompanhando, né? Não tinha internet. Quem me informava os resultados dos jogos era Davi Raposo. Eu ia no Orelhão, colocava aquele monte de ficha, ligava para o Davi. Davi, e o Guarani? Ó, empatou 1-1 com São Raimundo. Santo Amaro. Isabelense, foi 2-1 para o Isabelense. Atlético de Alagoinhas. E ele mandava o Jornal Agora para mim. E o Jornal Agora chegava pelo correio 3, 4 dias na República para mim. Os caras que moravam comigo na República falavam, pô, Orlando, você tem moral na sua cidade, os caras mandam o jornal para você. Enfim, as grandes amizades. Quantos anos de Guarani? Olha, assim, eu tive a oportunidade. Tudo, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar no Guarani 5 vezes, né? Eu acredito que bem uns 6, 7 anos da minha vida, ou até mais. Esses 6, 7 anos, você recebeu quantos? Não, melhor deixar para lá. Deixa para lá. Melhor deixar para lá. Mas a gente fazia isso com muito amor, né? Teve uma época que nós fomos com 12 bichos atrasados. E era final de ano, tinha um edifício Ercílio ali na Goiás, né? Aí a gente chegava, o Pádua Fernandes era diretor do Guarani. A gente chegava, falei, pagamento. Bicho, ó, vamos ver se a gente consegue fazer um vale para vocês não passar o Natal duro. Então, era o Guarani, né? O Guarani que tinha 70%, 80% do seu time formado aqui. Então, qual o melhor time do Guarani com o qual você trabalhou? Olha, foi o time de 79 e 80. Hermes, Eduardo, Miltinho Araújo e Coca. Lucinho, Jeremias e Carlos Roberto. Felpa e Fernando Roberto e Prego. Esse time foi terceiro colocado no Campeonato Mineiro. Eu transmiti aquele famoso jogo de 79. 80. Foi 80? 80. Que o Cruzeiro foi o Galo foi o campeão, porque o Cruzeiro estava jogando com o Uberaba, o Galo precisava ganhar do Guarani, não é? O Guarani saiu na frente, gol do Cafuringa. Gol do Cafuringa. E frango do João Leite. O Alves perdeu um pênalti. Pegou no travessão. Travessão do Mineirão está balançando até hoje. Lucinho me falou que não sei quem do Cruzeiro foi lá, despejou uma mala de dinheiro em cima da mesa de massagem, todo mundo ficou Beneci. doido. Beneci, que era o bicho. Era o bicho para ganhar. Velho Beneci, gente fina da melhor qualidade. E essa foi uma fase em que tudo dava certinho, né? Sem dúvida. O técnico era o Magela, né? Eu era o preparador físico. Nós treinávamos só de manhã, porque o Magela tinha uma contabilidade aqui na Antônio Olímpio com Rio de Janeiro, ele tinha que trabalhar à tarde na contabilidade dele. A gente treinava só de manhã, ia para o jogo e jogava de igual para igual. O Atlético, tudo. O Valério, que eram os grandes times da época, né? América. Nós classificamos para o hexagonal final e a Federação Mineira falou assim, não, o Guarani não pode jogar no Farião, lá não comporta as torcidas e tal, e o Guarani tem que mandar os jogos dele no campo do adversário. Aí classificou Cruzeiro, Atlético, América, Guarani, Uberaba e Uberlândia. Nós somos 2 vezes a Uberaba, 2 vezes a Uberlândia e 6 vezes no Mineirão. A gente chegava no Mineirão com aquele ônibus monobloco da São Cristóvão, né? Aí os caras falavam assim... saudoso. Os caras falavam assim, já vem esse time de novo. Aí o Coca, lateral esquerdo, né? Amigo de fé, irmão, camarada, abria o vidro e gritava, olha a máquina, tá chegando a máquina. Era a gente chegando no Mineirão para enfrentar Cruzeiro, Atlético e América, né? 2 vezes cada um. E até era bom, né? Porque a renda era melhor. Era dividida, né? Dividida a renda, né? Era a renda dividida. Na época era 60% para o vencedor e 40% para o perdedor. E 10% para a dengue, que era a administração do Mineirão. Do Mineirão. Mais alegria ou mais tristezas nesses 7 anos de Guarani? Olha, Fernando Pessoa disse o seguinte, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E minha alma sempre foi grande. Eu sempre fui bem-humorado, alto astral, e hoje com 60 anos... Novo. Eu aqui estou ficando velho. Eu digo o seguinte, olha, valeu, faria tudo de novo outra vez, porque o Guarani me ensinou muito, o futebol me ensinou muito. Eu adquiri no futebol uma inteligência emocional muito grande,
E isso me condicionou a ter, ao longo da minha vida, uma coisa que sempre me acompanha. Que se malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto por malandragem. Todas as portas estão abertas. Jorge Benjorge já dizia isso, né? Então, eu acho que o ser humano inteligente, ele tem que ser honesto por malandragem. Se malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto por malandragem. Orlando Rosca contou aqui a sua história, assim, rapidamente, né, sobre a sua passagem pelo futebol, o princípio dos tempos, os últimos tempos e tal. E como é que você entrou na imprensa esportiva? Porque o Orlando Rosca agora é comentarista, né, nosso companheiro. Olha, antes de falar sobre a imprensa, eu gostaria de frisar que eu trabalhei em 23 clubes no Brasil, né? Pô, é um currículo, por isso que eu não dou conta desse, senão a gente tomaria o programa. Paraná, Goiás, Minas, Mato Grosso, São Paulo, enfim, Rio de Janeiro, rodamos bastante. Tive uma oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos. Rapaz, você trabalhou no Japão. Japão quase que também. A gente se esquece desse detalhe, né? Tive, do futebol japonês. Isso, tive no Japão. Foi onde eu deixei de trocar 6 por meia dúzia, ou seja, ganhei algum dinheiro no futebol, no Japão. Quem é que te encaminhou para o Japão? Japão, eu tinha trabalhado com o Cidinho, professor Alcides Romano Júnior. O Cidinho foi jogador do Guarani de Campinas, foi técnico da base do São Paulo, trabalhou no Palmeiras, Portuguesa, e nós nos conhecemos no São José. Depois ele me levou para o Paulista de Jundiaí. E fizemos uma grande amizade, e ele me convidou para trabalhar com ele no Japão. Aí fui para o Japão, fiquei um bom período lá no Japão. Rico e tal? Não, fiquei rico não. Rico de experiência, né? Enriqueceu o currículo. Mas como é que você se transformou em comentarista esportivo? Olha, há alguns anos atrás eu resolvi escolher Divinópolis para envelhecer com dignidade. Voltei para Divinópolis e sempre tive uma amizade muito grande com o Militão. Luiz Augusto Militão. Militão, aliás, é o menininho que arrumou esse Augusto, né? Na verdade, o nome dele é Luiz Gonzaga Militão. Garrafa, Luiz Augusto Militão, não? Oliveira Lima, isso foi o menininho que arrumou. Então, copiando São Paulo, né? Copiando São Paulo. Então, o Militão disse para mim o seguinte: olha, eu vou fazer uma experiência com você como comentarista na rádio. Pode falar, né? Divinópolis. Pode. Aí eu fui, fiz 3 jogos comentando, né? Eu lembro que o jogo que eu estreiei foi Atlético e o Grêmio Barueri. Esse Giovani, que hoje está no Atlético, pegou tudo. Né? Atlético e esse time lá de Barueri. E o Militão, depois de 3 jogos, me chamou e falou assim: ó, nós vamos efetivar você e você vai fazer parte da nossa equipe. E aí comecei a comentar, a participar de programas. E aí o Duval do Elton, né? Que foi presidente da Liga. Então o Duval do Elton... Árbitro, né? Árbitro. O Duval do Elton, um dia encontrei com ele na rua e falou assim: olha, eles estão procurando um slogan para você. Eu acho que o que fica legal para você é Orlando Rosca, o comentarista realmente técnico. Porque daquela turma que está lá, o único que jogou, foi preparador físico, viveu dentro das 4 linhas, foi você. Aí ficou... Aquela famosa pergunta que o professor Orlando Rosca sempre faz: você chupou laranja com quem? Assinou súmula onde? Aonde? Chupou gelo com quem? Entendeu? Então tem... Mas isso sem querer tirar onda, sem nada. Não, é tudo descontração. A turma que a gente trabalha lá, o pessoal, a galera maravilhosa. E aí comecei, depois recebi o convite para escrever uma coluna com o Roberto no Só Esportes. Depois do Só Esportes, eu fui para a Gazeta do Oeste, né? E durante algum tempo fui um colunista lá, falando sobre futebol. E aí a gente foi crescendo, depois fui para Nova Serrana. Trabalhei no rádio Nova Serrana também e a coisa foi evoluindo. Assim como na imprensa e no futebol, né? Não ficou rico. Não. Ganhei muitos amigos, alguns inimigos, né? Porque você não consegue agradar todo mundo. Mas a verdade é que a história de cada um você tem que escrever com seu próprio punho. Assim nós conversamos com Orlando Rosca, nesse Gente da Gente. Você, Rosqueta, é gente da gente.
Um abraço, obrigado. E você também, ué.